Neste vídeo, vamos utilizar o voltímetro e o amperímetro para investigar circuitos em paralelo. O circuito que vemos na tela neste momento apresenta duas lâmpadas idênticas associadas em paralelo e conectadas a uma bateria. Temos aqui um amperímetro próximo à bateria e amperímetros próximos às lâmpadas. Nós vamos utilizar esses amperímetros e esse voltímetro para estudar esse circuito. Vamos começar medindo a tensão nos terminais da bateria. Temos então 9 volts nos terminais da bateria. Agora vamos fazer a medida nos terminais das lâmpadas. A lâmpada situada à direita primeiro. Vou colocar aqui nos terminais da lâmpada. 0 volts. Claro, tem um interruptor nesse circuito. As lâmpadas estão desconectadas da bateria. O circuito está desligado. Vou ligar o circuito. Neste momento, vejo aqui nos terminais dessa lâmpada, que está do lado direito, a tensão, a medida de voltagem é 9 volts. Fazendo a medida na outra lâmpada, nos terminais da outra lâmpada, temos também 9 volts. Vemos então que a medida da tensão nos terminais das lâmpadas e nos terminais da bateria, as medidas são iguais, 9 volts. Vamos agora interpretar esses resultados. Nesse tipo de circuito, as duas lâmpadas ficam conectadas diretamente aos polos da bateria. Veja, esse terminal aqui inferior da lâmpada do lado esquerdo está conectado no polo negativo da bateria e o outro terminal da lâmpada está conectado ao polo positivo da bateria. Se eu remover aqui esse fio, isso não muda a ligação da lâmpada da esquerda. Ela fica submetida diretamente aos polos da bateria. O mesmo posso dizer da lâmpada do lado de cá. Esse terminal aqui inferior está ligado no polo negativo, o terminal aqui lateral ligado ao polo positivo. Isso independe da ligação da outra lâmpada no circuito. Repara, vou medir aqui de novo, vou ter os 9 volts na lâmpada. Isso é uma característica então dos circuitos com lâmpadas em paralelo. A polaridade da pilha é aplicada diretamente aos terminais de cada uma das lâmpadas. Os 9 volts medidos nos terminais da bateria significam que a fonte de tensão utiliza 9 joules de energia para cada coulomb de elétrons deslocados em seu interior. Tá aqui as bolinhas azuis representam, nesse caso, coulombs deslocados no interior da bateria. Pelo fato das lâmpadas estarem associadas em paralelo, os elétrons que passam pelo filamento de cada uma das lâmpadas não passam pelo filamento da outra. Os elétrons que passam nesse filamento têm um caminho que os liga diretamente aos polos. A mesma coisa, os elétrons que passam por essa lâmpada têm um caminho próprio que os conecta aos polos da bateria. A energia fornecida pela bateria para cada coulomb de elétrons é 9 joules, quer dizer, 9 joules por coulomb na bateria, é os 9 volts. A energia que cada filamento transforma em calor e luz também é 9 joules por coulomb, 9 volts. Algo diferente acontece com as medidas de corrente elétrica. Vejam só, próximo à bateria eu tenho 1,8 ampere, próximo a cada lâmpada eu tenho a metade, 0,9 ampere. Em um ponto próximo à bateria, a corrente é o dobro da medida de corrente em cada lâmpada.
Veja que a associação de lâmpadas em paralelo sobrecarrega a bateria, no sentido em que aumenta a quantidade de carga que a bateria precisa deslocar para manter a polaridade ou tensão em seus terminais. Se eu desligo essa lâmpada daqui, ó, a corrente na bateria fica a metade, a corrente na única lâmpada que está conectada nesse momento. Então, associar lâmpadas em paralelo sobrecarrega a bateria. São 9 joules por coulomb, mas são mais coulombs circulando na bateria quando eu tenho uma associação de lâmpadas em paralelo. Vamos agora retomar a comparação entre circuito hidráulico e circuito elétrico, no caso de elementos associados em paralelo. A igualdade de voltagem, essa igualdade da voltagem da lâmpada 1 e da lâmpada 2, se é igual à voltagem da bateria, nesse caso, do circuito paralelo, assim como a divisão da corrente, nesses pontos chamados nós, essas duas coisas, a divisão da corrente e a igualdade da voltagem, são consequências do princípio da conservação de energia. Vamos ver aqui no caso hidráulico. Cada quilograma de água que a bomba eleva entre os reservatórios B e A, então é uma bomba manual, adquire certa quantidade de energia potencial gravitacional. Uma dada massa de água que adquire essa energia só pode se deslocar por este caminho e encontrar o moinho M1, ou por este caminho e encontrar o moinho M2. O quilograma de água que passar aqui pelo caminho de M1 terá que entregar toda a energia que recebeu da bomba d'água só para o moinho M1. O quilograma de água que passar por esse caminho onde está o moinho M2 terá que entregar toda a energia que recebeu da bomba d'água só para o moinho M2. A mesma afirmação pode ser realizada no caso do circuito elétrico. Cada coulomb de elétrons que a bateria desloca internamente entre seus polos está associada à liberação de energia por reações químicas. Um determinado coulomb de elétrons que adquire energia no interior da bateria só pode interagir ou com o filamento da lâmpada da esquerda, L1, ou com o filamento da lâmpada da direita, L2. Vou ilustrar essas afirmações que acabei de fazer com a ajuda da animação do projeto CK12 Interactive Physics for High School. Na parte de baixo da tela, aqui do lado desse botão laranja, Play, tem esse botão deslizante, Configuration, configuração em português. Quando a animação é iniciada, esse botão aparece nessa posição aqui à esquerda, Single Resistor, resistor único em português. A gente pode deslocar esse botão para outra extremidade. Note que nessa situação a animação se transforma, a aparência da animação se transforma. Eu passo a ter dois moinhos, um ao lado do outro. Vou dar um play aqui, ó. Repare o ritmo com que esse personagem está bombeando água. Ele precisa bombear a água no circuito para manter os dois moinhos em funcionamento. Veja que essa situação do circuito hidráulico paralelo sobrecarrega o personagem que bombeia a água. Vamos retornar o botão para a posição único moinho e observar aqui o ritmo do personagem. Olha a diferença. A quantidade de água que circula no circuito simples a cada segundo é a metade da quantidade que circula no circuito em paralelo.
no mesmo intervalo de tempo.